Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu penei para pensar nesse tema de debate para fechar a semana de data FIFA, mas eu cheguei numa pauta de bar, que a gente sempre gosta de trazer aqui para o canal, que é a seguinte: qual é a segunda maior rival da seleção brasileira de futebol? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, já vai deixando aí seu like, seu hype, inscrição, comentário e compartilhamento com os amigos, beleza? Bom, a gente já parte do princípio de que o tema do debate é qual é a segunda maior rival, porque a primeira não tem debate, né? É a Argentina. É a seleção que mais tem qualidade técnica, historicamente, dentro da América do Sul, o que por consequência também faz com que nós tenhamos muitos confrontos diretos contra eles em eliminatórias, Copas Américas, a antiga Copa Roca e até o recentemente ressuscitado Superclássico das Américas. E até Olimpíadas, Copa das Confederações já foram palcos de grandes duelos entre a Canarinha e a Albiceleste. Fora a rivalidade do universo dos clubes, né? Onde eles tinham ampla vantagem na lista de títulos de Libertadores, agora deu uma equilibrada maior. E também os poucos duelos de Copa do Mundo que tivemos, foram 4 ao todo. 2-1 para o Brasil na segunda rodada da segunda fase da Copa de 74, 0-0 na Copa de 78 também, pela segunda rodada da segunda fase de grupos, jogo conhecido como a Batalha de Rosário, né? O Brasil acabou eliminado nessa fase e a Argentina acabou sendo campeã em casa. Aí tivemos o 3-1 para o Brasil, também na segunda fase de grupos, em 82, foram 3 Copas seguidas se enfrentando. Para quem não se lembra, essa seleção argentina foi uma entre-safra, né, de 78 e 86, 2 Copas vencidas pelos hermanos, ou seja, o elenco tinha nomes como Mário Kempes e Diego Maradona, e o Brasil, todo mundo sabe, é aquela seleção fortíssima do Tele Santana, com Leandro, Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Serginho, Éder, enfim. E a nossa única derrota no único jogo de mata-mata da Copa do Mundo entre os dois, oitavas de final da Copa de 90, 1-0 para a Argentina, gol do Canidia em jogada do Maradona, e o jogo que ficou marcado pela água batizada, né, que o branco tomou. A Argentina era a atual campeã, foi a final daquele Mundial, perdeu a decisão para a Alemanha. E no histórico geral dos confrontos é um equilíbrio gigante, 111 jogos, 43 vitórias da Argentina, 42 vitórias do Brasil e 26 empates. 168 gols marcados dos hermanos contra 166 dos brasileiros. É disparadamente nossa maior rival e o maior clássico de seleções do mundo, indiscutivelmente, beleza? Então, dito isso, nossa missão aqui é descobrir qual é a segunda maior rivalidade que o Brasil tem no universo de seleções. E aí podemos pensar automaticamente no Uruguai, que também é uma seleção tradicional sul-americana, também é uma campeã do mundo, com 2 títulos, um deles contra o Brasil, em pleno Maracanã, na decisão. É a segunda maior vencedora da Copa América, atrás apenas da Argentina e à frente do Brasil, e que também temos muitos duelos no nosso cenário continental, então é uma ótima candidata. São duelos historicamente falando com uma vantagem considerável, né, de vitórias brasileiras, 39 contra 21, e também são 21 o número de empates. No entanto, a maior goleada do duelo é um 6-0 para o Uruguai, na longínqua Copa América de 1920. Por muito tempo, essa foi a maior derrota em jogos oficiais da seleção brasileira, beleza? Também houve uma taça entre as duas seleções, né, tal qual a Copa Roca, entre Brasil e Argentina, que é a Copa Rio Branco. São 5 títulos brasileiros contra 3 uruguaios. Em Copas do Mundo, são apenas 2 duelos, né? Em 1950, o Maracanazo, que foi a conquista do segundo título mundial do Uruguai por 2-1. Lembrando que o Brasil só foi conquistar seu primeiro mundial em 58. Então, naquele momento, o Uruguai abria 2-0 de vantagem em títulos mundiais na casa do Brasil. Inclusive, o Uruguai já tinha sido campeão em casa em 1930, e o Brasil teve 2 oportunidades de ganhar a Copa do Mundo em casa e não ganhou. Inclusive, de todas as seleções, com exceção da Espanha e, obviamente, do Brasil, que já ganharam Copa do Mundo, pelo menos uma edição foi conquistada em casa. O Brasil não tem essa conquista e o Uruguai, além de ter uma conquista em casa, ganhou uma na nossa casa também. Isso aí é um argumento forte para o Uruguai, tá? E em 1970, o outro duelo que nós tivemos em Copas do Mundo com os uruguaios
vitória brasileira de virada por 3-1. Jogo em que o Pelé eternizou um lance magnífico, né, aplicando uma meia-lua no goleiro Mazurkiewicz, sem tocar na bola, mas acabou errando a finalização, lance que ficou marcado como um dos maiores exemplos de que o Pelé era um craque genial até quando errava o gol. O Uruguai é, sim, um grande candidato, mas para mim não é o nosso segundo maior rival histórico, não. É o segundo maior clássico, né, do Brasil no continente. Mas até por conta do Brasil ser a maior seleção do mundo e não estar geograficamente localizada onde as outras maiores seleções do mundo estão, eu penso que essa segunda maior rival do Brasil seja uma seleção europeia, beleza? Isso nos leva até a Alemanha, que é a segunda maior seleção do mundo. 4 vezes campeã e 8 vezes finalista, uma final a mais que o Brasil. Também é a segunda seleção que mais vezes participou de mundiais, tendo ficado fora apenas de 2 edições, o Brasil nunca ficou de fora. Também é a seleção que mais vezes foi semifinalista da Copa do Mundo. Tudo isso que eu estou falando aqui é sobre Copa do Mundo, tá? Foram 13 semifinais da Alemanha. Mais vezes foi medalhista, né, em Copas do Mundo também, 4 ouros, 4 pratas e 4 bronzes. E recordista de partidas no torneio, com 106 jogos em 20 edições disputadas. 2026 será a 21ª participação da Alemanha em Copa do Mundo. Disparadamente a maior seleção europeia e segunda maior do mundo. Mas em termos de confronto direto com a seleção brasileira, são poucos duelos. São apenas 23 jogos, com 13 vitórias brasileiras e apenas 5 alemães, além de outros 5 empates. Tirando amistosos e uma edição da chamada Copa de Ouro dos Campeões Mundiais, né, o Mundialito, são apenas 4 duelos oficiais entre as duas seleções. 2 nas Copas das Confederações, né, um 4-0 para o Brasil em 99 e um 3-2 também para nós em 2005, com um detalhe, esta última foi uma semifinal disputada na própria Alemanha, aquela edição da Copa das Confederações que antecipou ali, né, antecedeu a Copa do Mundo de 2006, disputada no país, e 2 confrontos na Copa do Mundo, 2 confrontos históricos e gigantes, né? E ainda dentro deste século, né, no século XXI. Ou seja, demorou muito para Brasil e Alemanha se enfrentarem dentro de Copas do Mundo. A final de 2002, vencida pelo Brasil por 2-0, nossa última final, consequentemente também nosso último título, e o histórico 7-1 na semifinal de 2014, em pleno Mineirão, na nossa casa, a maior derrota da seleção brasileira em todos os tempos. Então, talvez para os mais jovens, essa seja uma grande rivalidade. Mas como vimos historicamente, não é. Claro, a Alemanha é uma pedra recente no nosso sapato, por conta do 7-1, mas não a ponto de ser a nossa segunda maior rival. Falta tempo e faltam mais confrontos para isso, beleza? Então, não é a Alemanha a nossa segunda maior rival. Então, se não é a Alemanha, talvez seja a Itália, a outra seleção tetracampeã do mundo e que está a um título de igualar o nosso recorde, embora tenha ficado fora dos 2 últimos mundiais. Mas são menos partidas ainda, apenas 16 duelos entre os dois, sendo 8 vitórias do Brasil, 5 vitórias italianas e 3 empates. No entanto, são 5 duelos em Copas do Mundo, entre elas 2 finais, para definir quem seria o primeiro tri e o primeiro tetra. Em 1938, vitória da Itália por 2-1 na semifinal. Aquele Mundial terminaria com o segundo título Azzurra na 3ª edição do torneio. Em 1970, o segundo duelo entre os dois, justamente na final da competição, em que muitos dizem que a Itália evitou o maior jogo de todos os tempos ao eliminar a Alemanha na semifinal. Não tivemos um duelo entre Pelé e Beckenbauer numa final de Copa do Mundo. O que tivemos foi o 4-1 do Brasil, que garantiu a posse definitiva da Jules Rimet para Canarinho. Em 1978, na disputa de 3º lugar do Mundial, vencida pelo Brasil por 2-1. Em 82, último jogo da segunda fase de grupos, as duas seleções disputavam uma vaga na semifinal, e no jogo que ficou conhecido no Brasil como Tragédia do Sarriá, deu Itália num jogaço que terminou 3-2, com 3 gols do Paolo Rossi, empatando o duelo histórico de Copas, que terminou com o título italiano, o 3º da esquadra. E aí, nesse momento, estava 3-3 também em títulos mundiais. E aí, falando nesse empate, em 94, Brasil e Itália voltaram a decidir uma Copa do Mundo, ambos com 3 títulos, disputando quem seria o primeiro tetracampeão,
e com 2 vitórias cada no confronto. O jogo terminou empatado em 0-0 e foi a primeira disputa de pênaltis numa final de Mundial. O Brasil voltou a levar melhor por 3-2 e se sagrou como o primeiro tetracampeão do mundo. As 2 seleções também se enfrentaram em fases de grupos da Copa das Confederações em 2009 e 2013, ambas vencidas pelo Brasil por 3-0 e 4-2, respectivamente. Gente, é um confrontaço, é um clássico gigantesco, tá? O fato deles decidirem 2 Copas realmente pesa muito para a Itália nesse duelo, então vamos guardar, tá, essa rivalidade antes de descartá-la, porque a última candidata, ao meu ver, ao posto de segunda maior rival da seleção brasileira na história, é a França. Brasil e França se enfrentaram 17 vezes, uma a mais do que o jogo que aconteceu entre Brasil e Itália, tá? E o histórico é bem mais equilibrado, são 7 vitórias do Brasil, 6 da França e 4 empates. Nessa semana nós vamos ter o 18º duelo entre as 2 seleções. 9 desses confrontos foram amistosos, com 6 vitórias do Brasil, 2 vitórias da França e 2 empates. Ou seja, a única vitória do Brasil em jogos oficiais foi no primeiro dos 4 duelos entre eles em Copas do Mundo, a semifinal de 58, vencida por nós por 5-2. Em todos os outros encontros entre Brasil e França em mundiais, deu França. Em 86, oficialmente um empate nas quartas de final daquele mundial, por 1-1, mas o triunfo conquistado nos pênaltis por 4-3 da França de Michel Platini contra o Brasil de Zico, que inclusive perdeu um pênalti no tempo normal nessa partida. E o Platini foi o autor, né, do gol no tempo normal da França. Em 98, final da Copa do Mundo, realizada na França, que terminou 3-0 para os anfitriões contra os atuais campeões, o que garantiu o primeiro título dos Le Bleu. O Brasil era o atual campeão, buscava o penta, no ciclo seguinte ao ter conquistado o tetra, era muito favorito, tinha o melhor jogador do mundo e melhor jogador daquela Copa, que era o Ronaldo, né, que tinha sido escolhido o melhor do mundo pela FIFA em 96 e 97. Em 98 ele foi o melhor da Copa, mas teve ali aquele problema de convulsão, né, pré-jogo, quase ficou fora da final, talvez nem devesse ter jogado. Com certeza abalou muito mentalmente o grupo do Brasil, que entrou em campo ainda se recuperando do choque de uma quase morte de seu principal jogador dentro do vestiário. Não é exagero dizer isso. Todos os jogadores que já falaram sobre isso dão exatamente esse depoimento. E aí aconteceu o que aconteceu, 3-0 para a França numa final de Copa do Mundo. Um puta palco, tá? E disputada na casa da França. E em 2006, mais uma quarta de final vencida pela França por 1-0, gol de Thierry Henry. Tanto em 98 quanto em 2006, atuações de gala de Zinedine Zidane, né? 2 gols dos 3 na final de 98. A assistência em uma atuação magnífica, né? Talvez uma das maiores atuações individuais que eu tenha visto numa Copa do Mundo, né? Foi aquele recital de bola que deu o Zinedine Zidane contra o Brasil na Copa de 2006. Ainda tiveram confrontos pela final das Olimpíadas de 84, também vencida pela França por 2-0, e pela semifinal da Copa das Confederações de 2001, vitória francesa por 2-1. Então, gente, eu entendo que rivalidade talvez seja apenas um componente que faça um clássico ser grande. E nosso sentimento de rivalidade em relação à França é certamente maior do que em relação à Itália, já que temos um histórico bem mais desfavorável em grandes duelos. Então o fato de ser uma penta contra uma tetracampeã do mundo, no caso da Itália, com mais duelos em mundiais, 2 finais, 3 vitórias para um lado, 2 para o outro, ou 2-2 com um empate, se você quiser considerar assim, cara, tudo isso pode fazer o clássico Brasil e Itália ser maior do que o clássico Brasil e França. Mas como a pergunta do nosso vídeo é sobre quem é a nossa segunda maior rival, aí eu não tenho dúvida, tá? A França é a nossa maior pedra no sapato em mundiais, até mais do que a Argentina. São 3 eliminações para os caras, só uma vitória em jogos oficiais, 3 finais perdidas, uma delas de Copa do Mundo. E se considerarmos o fato de que a França disputou 4 das últimas 7 finais de Copas do Mundo, e é uma das favoritas à conquista do título mais uma vez, devido ao elenco forte que tem, o trabalho longevo do Didier Deschamps, que ele, como treinador, já levou a França 2 finais de Copa, 1 título e 1 vice. Cara, não tem jeito. A França é a nossa segunda maior
rivalidade, beleza? Mas eu quero te ouvir, quero saber se você concorda com a nossa conclusão, se você discorda. Vamos debater, sempre com muito respeito a opiniões contrárias, sejam as minhas ou as de qualquer espectador aqui do canal, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!